Sim, com certeza. E até na Europa, se eu não me engano, tá começando algumas leis, né, de acessibilidade. A Sim, tendência sim. é vir para cá, né, com o tempo. No Brasil a gente tem também, né? Mas a gente sabe como é que é, né? Sim, é bem nas coxas, né, como sempre. É, Deixa eu ver se já pegou o YouTube aqui. acho que já tá ao vivo aqui. Pra mim já tá aparecendo ao vivo. Ah, beleza aqui também. Ah, fechou. Começou aqui a live com o mestre, o Jedi, o Sith, Andrew Rosario. É isso aí. Quantas pessoas tem aqui, cara? Nossa, já tem uma galera legal aqui, hein? Então sejam muito Ah, bem-vindos. Boa noite nessa quinta-feira. Aqui tá meio quente, não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui tá bem quente, tô ar-condicionado. Mas vamos começar aqui contando um pouco de história. Vamos começar com aquele blá 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 de quarta série, que quando o cara começava o ano e tinha que se apresentar um por um. Eu, pelo menos, odiava essa parte, cara. Eu torcia para bater a hora do recreio, chegar a diretora na sala. Mas quando o cara cresce, o cara vê que é necessário, né? Para todo mundo se conhecer. Então, bora lá. Quiser falar um pouquinho de si mesmo, Andrew Rosario. boa. Verdade. Valeu, Henrique. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui. Sou Imagina. fãzão da Code, então, para mim é uma honra estar aqui. Bom, sou o Andrew Rosário, né? Como o Henrique falou, a gente tem que aprender a se apresentar também, né? Bom, trabalho com desenvolvimento de software há quase 10 anos, né? E sou focado ali em desenvolvimento front-end. Então, atualmente eu trabalho no PicPay, tem um programa de mentoria ali, né? O Angular Pro. Então, talvez tenhamos alguns mentorados aqui na live. Acho que o Agemiro mandou um comentário ali. Agemiro é um dos nossos mentorados ali, muito massa. Legal. Vocês comparecerem aí. E eu também sempre colaboro na comunidade. Então, eu tenho o meu blog ali no meu Medium, onde eu estou sempre postando artigos sobre front-end, sobre Angular, desenvolvimento de software no geral. De vez em quando eu dou umas palestras por aí. Então é isso. Talvez vocês me conheçam aí por algum post que vocês encontraram. Então, é basicamente isso. Então, prazer estar aqui, mano. Ah, que massa, mano. É, realmente tu não preciso nem falar muito, mas tu é uma referência, né, de realmente de conteúdo avançado e também bem completo, né? Várias vezes eu consultei alguns blogs teus que tu escreveu lá no teu blog, né, no caso, que falavam Muito sobre obrigado. pontos assim muito massa, cara, de formulários e tudo mais. E um detalhe bem legal que eu acho que eu nunca cheguei a falar diretamente para ti é que tu sempre traz por exemplo, um tópico, né? Por exemplo, formulários, como reutilizar formulários, né? De uma perspectiva de realmente uso final em uma aplicação. Isso eu sempre achei muito legal. Porque, pelo menos eu, quando eu tento escrever um blog post, a maior dificuldade para mim não é nem descrever a funcionalidade em si, mas é sim enfiar ela no meio de uma aplicação real. Isso daí eu Exato. acho mais legal, porque qualquer pessoa que bate o olho assim, pô, quero aprender esse negócio. Mas beleza, eu não quero saber o que, que eu envio, tipo, as configurações, o parâmetro, o retorno de uma função, mas eu quero saber, na verdade, não só isso, mas como eu uso de verdade numa aplicação. E esses casos de uso que eu acho mais enriquecedores, assim, nos posts que tu escreve. Eu Que acho massa. muito legal. É bem Obrigado legal. pelo feedback. Então, é um ponto legal isso, porque eu sempre tento pensar quando eu estou procurando algum conteúdo, né? Geralmente a gente procura mais em inglês ali, né? Então, é Sim. exatamente esse o propósito que eu escrevo em português mesmo, né? Para a gente ter conteúdos um pouco fora da caixa ali, né? De Angular e conteúdos que de fato se aplicam na vida real, né? Então, geralmente, esses posts que eu faço geralmente são problemas que eu enfrento no meu dia a dia. Então, preciso desenvolver um formulário reutilizável, né? Eu já tive esse trabalho aqui, né, na minha carreira. Então, né, eu fui atrás, né, procurei muito conteúdo na gringa. Eu pensei, putz, acho que eu consegui construir algo legal. Por que não, né, compartilhar essa minha solução, né, com um use case real para a comunidade ali brasileira, né? Então, eu sempre tenho esse pensamento, né? E eu acho que vem dando certo, né? Acho que a galera vem curtindo. Valeu pelo feedback. Imagina, cara, muitos anos aí contribuindo. Acho que tu foi um dos primeiros aí a trazer realmente o Angular de uma forma mais, digamos, popular, digamos assim, né? Um negócio acessível, sem tu ter que saber inglês, né? Tipo assim.
Às Hoje a vezes o gente já tem cara, o canal da Code Dimension, né? Hoje, agora, a comunidade brasileira tá em boas mãos. tá crescendo bastante, cara. Mas com certeza tem muito a ver com pessoas como tu, que fazem esse meio de campo, esse começo, para todo mundo ver assim, pô, é possível. Tem gente trabalhando duro para fazer um negócio ser popular, né? Então acho que, tipo assim como a gente está fazendo essa live hoje, provavelmente daqui a algum tempo vai surgir outras pessoas que vão ver essa live, vão ver conteúdo teu, meu, e vai criar o próprio conteúdo. E aí Sim, vai fortalecer o NG Brasil, digamos assim. com E tu, certeza. Colaborem com a comunidade, galera. Então, isso é bem sempre é importante, muito bom, muito importante. muito da hora. Mas é isso aí, bora falar aqui sobre o tópico dessa live. Enex. Famoso Enex. Cara, Enex é muito massa, eu uso diariamente no trabalho que eu tenho hoje, né? Trabalho ali com o Santander como consultor hoje. E, cara, é muito legal. Eu sei que eu vou perguntar muitas coisas para ti, mas é só dando uma introdução. Trabalho muito com monorap hoje, e ainda a gente vai tocar no assunto de monoraps. Trabalho principalmente com pacotes, mas com certeza monoraps é um assunto assim que dá para estender muito, né? Em várias perspectivas, digamos assim. Mas, enfim, manda os teus 50 centavos aí sobre o assunto. O que seria o Enex? Dá uma explicaçãozinha aí breve ou profunda, tu que decide, só para a gente entender Boa, direitinho o que seria essa ferramenta de modo geral. boa. Bom, pessoal, é difícil categorizar, né, o que é o Enex. Se a gente acessa lá a documentação oficial, né, é o nx.dev, né, o enex.dev, primeira coisa que a gente olha lá é falando sobre monorepos. Então, se você abre a documentação, você vai ver lá Smart Monorepos e Fast CI. Então, acho que esse é um resumo bem bacana, né, das principais funcionalidades do Enex, né? Então, trabalhar de uma forma muito inteligente com monorepos, né? Essa palavra monorepo, ela é assim, muitas pessoas quando ouvem essa palavra, elas pensam, nossa, como assim monorepo, né? Então, é um trabalho de muitas pessoas, inclusive meu, né? Eu sou uma pessoa que compartilho muito sobre Enex, principalmente, né? De desmistificar o que é o monorepo, né? Que talvez não é essa coisa maluca de um repositório gigantesco tudo bagunçado, né? Eu tento sempre desmistificar isso, né? Então, esse é um ponto bem interessante. E a questão de continuous integration também, né? Então, essa para mim é uma das partes primordiais ali de se utilizar o NX. Né? Então, o NX, a gente pode chamar ele de um build system, né? Então, assim, para a pessoa que nunca trabalhou, né, com o NX, né, não sabe do que se trata, aquela pessoa de primeira viagem pode pensar no NX como um repositório com superpoderes. Né? Então, pensa que você vai começar ali uma aplicação Angular, porém com o NX. Então, você vai fazer da mesma forma que você já está acostumado ali com o Angular, mas você vai ter algumas ferramentas, né, algumas partezinhas ali que vão te dar superpoderes, como, por exemplo, o próprio CLI do NX. Né? Assim como a gente tem o Angular CLI, o NX também tem o seu com algumas coisas a mais, né, que podem trazer várias vantagens ali para você. Né? E outros pontos também é a questão de influenciar positivamente na arquitetura do seu projeto. Né? Então, acho que é um ponto que a gente pode até discutir também, né? Até que ponto vale a pena ou não utilizar o NX. Né? Sim. Geralmente, quando você está pensando em grandes aplicações, né? Ou principalmente empresariais ali, né? Dentro de uma organização, né? Onde você precisa de padronização, onde você precisa ter muitos projetos, né? Enfim, esses pontos, né, nesses casos ali, o NX pode ser com certeza a melhor opção para se trabalhar. Agora, se você tem um projeto muito simples, você quer subir lá uma landing page que não tem muita coisa ali, algo bem simples, talvez o NX não seja a melhor opção. Né? Então vai Sim. depender muito de cada caso, mas assim, dentro de empresas, eu gosto muito de disseminar isso. Talvez algumas empresas começaram a utilizar o NX, porque de tanto que eu falar, né, eu escrevo posts sobre isso, eu já palestrei sobre isso, na mentoria também, né, na Angular Pro lá, eu sempre
espalho a palavra do NX ali para os nossos mentorados, né? Então, talvez eu tenha uma influência nisso, porque de fato ele funciona muito bem, né? Como você comentou, você utiliza aí no seu trabalho, eu também utilizo aqui dentro do PicPay, né? Então a gente tem um monorepo com diversas aplicações aqui que funcionam muito bem. Então, assim, dentro de grandes empresas, se você vai trabalhar ali numa empresa que tem muitas aplicações, não só front-end, tá? O Monorepo também funciona muito bem com back-end. O NX ele tem ali suporte não somente para front-end, mas TypeScript no geral, né? Por exemplo, Nest.js, outras linguagens também, né? Ele funciona muito bem. Então, casos de uso não vão faltar, né? E muitas empresas estão adotando por essa forma mesmo de você conseguir gerenciar um ecossistema gigantesco que você possa ter ali dentro da sua empresa. Rapaz, uma palestra, né? O cara é um professor mesmo, né? Vou Ô, ver os louco, imagina. comentários aqui porque tá bombando ali. Um cara um Boa. pouco desconhecido falou: olha os caras do Angular aí. Fábio Miranda. Grande Fábio Miranda. Inclusive, foi o Fábio que me apresentou o NX. Olha só, dessa eu não sabia, novidade. É. Que massa, mano. Pô, muito massa. Ó, mais uma perguntinha. Essa daqui eu ia puxar um tópico, mas já que perguntaram, vocês acham que o NX cabe em qualquer projeto Angular? O que tu acha disso, mestre? Boa. Então, como eu comentei, né? Se é um projetinho muito simples, talvez você não vai ter tanto ganho assim. Mas, Realmente. assim, se você quiser começar um projeto diretamente com o NX, você pode, sem problemas nenhum, né? Porque a gente falou muito de monorepo, né? Mas hoje o NX ele está evoluindo de uma forma que ele não quer ser 100% associado a um monorepo. Você pode criar uma única aplicação Angular com os poderes do NX, né? Que a gente chama de standalone app. Então, não necessariamente você precisa ter vários projetos, várias libs ali dentro. Você pode ter somente uma aplicação e ter todos os poderes ali do NX, né? Como, por exemplo, separar por libs, que a gente pode chamar de módulos, para a gente ter os ganhos de CI, né? Então, eu geralmente, assim, um use case bem bacana, recente aqui que eu trabalhei, né, é da gente ter somente uma aplicação, mas é uma aplicação muito robusta, né? Uma aplicação que possui vários módulos, várias equipes também trabalhando, né? E a gente consegue desacoplar isso muito bem. Não necessariamente em diferentes repositórios, né? Enfim, mas a gente consegue separar essas regras para diferentes módulos. A gente consegue colocar regras de lint, testes ali, né? Regras do TypeScript, por exemplo. Então a gente consegue Legal. segregar muito bem isso, né? E funciona muito bem. Obviamente para aplicações grandes. Agora, aplicações pequenas, aí vai de cada caso, né? Eu sempre gosto porque tem um motivo bem bacana, né? O NX, quando você cria a aplicação lá com Angular, ele já vem, por exemplo, com o Jest, né? A gente está vendo que o Angular vai ter já está trazendo o Jest por padrão, né? Mas eu sou fã do Jest, não sou muito fã ali do Jasmine e do Karma, né? Então, uma vez que você cria um projeto com o NX ali, né, e Angular, ele já traz ali, né, o Jest por padrão. Você já pode escolher, né, um framework end-to-end, né? Você pode utilizar o Cypress, enfim. E aí ele já traz, um ferramental bem bacana, né? O S-Lint já instalado, o Preacher, que são ferramentas ali que, são essenciais para a qualidade do projeto, né? Eu acho bem legal, bem isso que tu falou, inclusive. Quando a gente tem um projeto pequeno, né? Geralmente uma SPA, um negócio assim, justamente por essa setup que o Enex já traz para a gente, ele está sempre evoluindo, né? Se eu não me engano, o Enex está nessas últimas versões, ele está até, não sei como é que está o estado, mas ele está tentando implementar o Vitas também né, em paralelo com o Jest como uma opção. Eu vi algumas coisas, mas isso eu não fui atrás para ver. Eu sei que até hoje com o Angular só o Analog, né? Aquele negócio lá de SSR e tudo mais, que Já tem o consegue com o suporte. NX? Eu acho que dá para brincar, mas eu realmente não vou falar aqui que é uma verdade escrita em pedra, senão é que eu tô falando besteira aqui. Mas eu vi que já tem alguns anúncios de suporte ao Vitas, se eu não me engano. Então é um negócio que realmente a gente não tem que quebrar a cabeça, assim. Até porque a configuração do Jest com o Angular, se a gente pega um projeto seco hoje, né, substitui, por exemplo, a configuração do Karma pelo Jest, geralmente dá alguns chabus, né? Sendo bem sincero, o cara vai fazer assim, é só seguir um tutorial ali. Beleza, pode até seguir. Vai dar um chabuzinho. É 1 ou 2 Eu já horas sofri ali. muito com isso, viu? Eu também, cara, e é bem chato. Então, tu criar um projeto NX
e realmente o negócio só funcionar assim prontinho, cara. Fora as configurações que tu acabou de citar, né? Tipo, Prettier, por aí vai, sabe? Tipo, tudo certinho. É muito bom. E eles estão sempre na crista da onda, digamos assim, né? Tipo, tudo que tem de mais novo. Agora, eles trouxeram suporte também pro RS Pack. Eu não sei como é que se fala isso em inglês. Que é aquele A negócio. Webpack Tipo, é um RS substituto ali do Webpack, entre com outros, né? Rust. Então, Nossa, muito legal isso. Então, tipo, já eles estão vendo até um suporte mais realmente maduro. Eu vi. Isso daí é real mesmo. Eu li essa semana, então tá fresco massa. na mente. Realmente tá bem embriatório, digamos assim, o negócio. Eles estão trabalhando. Então, cara, muito legal. E tá embaixo do guarda-chuva do NX mesmo. Então, nossa, realmente o NX deveria ser tipo um braço do Angular, sabe? Não é à toa que o NX saiu de certa forma, do Exato, Angular. Né? exatamente. Saiu Trabalhava ali da Cris, da galera do Google, né? Então, por isso que é tão bom, né? Nossa, isso é muito legal, cara. Muito legal. Ó, mais um aqui desconhecido. Estou começando no Angular. Estou gostando muito. Ah, tá. Viciante esse cara aí, hein? Clickbait aí, né, cara? Mestre Tá bom, tá Christian. bom. Mas o Fábio Miranda tem uma pergunta aqui, ó, o grande Fábio. Essa pergunta aqui é bem complexa mesmo, cara. E eu, volta e meia até eu tenho essa dúvida. Me explica aí, mestre. Ó. Explica para nós como é para três times trabalharem com Nx, cada um mexendo em uma lib distinta, sem ter conflitos ou problemas de deploy. Excelente pergunta, Fabião. Bom, essa pergunta vem muito no ponto que eu estava comentando anteriormente, de você ter uma aplicação modularizada ali dentro do NX, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com aplicações modulares dentro do NX, a gente precisa entender um conceito bastante interessante ali, né? Você acessando a doc, é um dos primeiros pontos que você vai ver, que é a questão de apps e libs. Né? Então, geralmente, quando a gente pensa em app, beleza, a app é aquela aplicação que vai ser buildável, né? Que você vai fazer o deploy, que vai gerar ali os seus assets e tudo mais, beleza. Aí a gente tem as libs, né? Geralmente, quando a gente fala lib, a gente pode pensar o quê? Ah, libs publicáveis, né? Ali que você vai publicar no NPM, packages e tudo mais. Mas dentro do NX, né? Entrando nesse conceito que o Fábio perguntou, né? Que você tem ali três times trabalhando dentro de um mesmo projeto, por exemplo, né? Você pode trabalhar com esse conceito de libs. Então, dentro do NX, uma lib ela pode ser parte da arquitetura do seu projeto. Né? Então, pensa o seguinte, né? Você tem uma aplicação Angular ali, né? E você tem algumas páginas. Então, você tem uma página de login, você tem uma página, vamos pensar no e-commerce, né? Por exemplo, uma página de produtos, uma página de carrinho. Imagina que cada time é responsável por uma dessas páginas, né? Então, como que a gente pode representar isso dentro ali de uma arquitetura modular, né? A gente ter libs específicas para cada uma dessas páginas. Então, eu poderia ter uma lib só para o login, autenticação, né? Tudo referente à autenticação. Essa lib vai ser responsável, uma para o produto e uma para o carrinho e assim por diante. Então, a gente consegue separar, né? Enfim, falando aqui em arquitetura de software, né? A gente separar isso nessas pequenas essas camadas, né? Vamos assim dizer, para que cada time seja responsável por elas. Né? A gente criar essas libs que o próprio Next já traz, né? Generators, a gente pode falar isso mais para frente, né? Para criar essas libs, né? E aí, qual que é o ponto mais bacana, né, para evitar conflitos, por exemplo, ou problemas ali na hora de você fazer um code review, ou de um time mexer no código do outro, né? É você trabalhar com code owners, né? Code owners, que é basicamente você colocar dono para cada uma daquelas páginas, para cada uma daquelas libs, né? Então, no GitHub, né, aqui onde eu trabalho, a gente tem esse conceito de code owner. Então, pensa que cada um dos times ali, então pensa que você tem três times, né, ali no GitHub, e você vai informar quem é o dono daquela lib para cada uma daqueles módulos. Então, página de login, beleza, é aquele time específico, né? Você vai criar um arquivinho lá, code owners, e vai informar que aquela lib é dona dela. E assim para as outras libs que você tiver. Então assim você consegue, né, segregar em vários módulos e colocar donos em cada uma delas, né? Então você consegue ter autonomia nesse caso.
Quando uma pessoa subiu um pull request, por exemplo, né, a pessoa foi lá e alterou alguma coisa na página de login, né? Vou subir um pull request ali, e aí o que vai acontecer, né? Com esse code owners, o próprio GitHub, por exemplo, ou enfim, qualquer ferramenta que você for utilizar, vai falar, opa, essa página eu preciso de uma aprovação de alguém do time que trabalha ali de login, né? Então a gente tem total autonomia com isso, graças aos code owners, né? Não só os code owners, mas essa separação por libs que o NX traz, né? Então é algo assim extraordinário essa questão de separação por libs, né? Enfim, dá para falar muito, horas e horas nessa questão de libs, né? Porque a gente tem a questão de affected, né? Para melhorar o CI, mas enfim, não vou me estender muito para não ficar um papo muito longo, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Que massa, mano. Muito legal. Eu já fiz algumas coisas em relação a isso e realmente dá para o cara isolar bem essa questão de trabalho, né, em paralelo, né. O pessoal até geralmente confunde muito com micro front-end essa necessidade de tu ter as pessoas trabalhando numa mesma code base sem ter aquele conflito de mexer em regra de negócio do time do lado e tudo mais, né. Então, essa abordagem, ela, bem dizer, é a resposta para aquela over-engineering que o pessoal fala que a resposta, no caso, seria o micro front-end, né? Então, esse over-engineering, assim, enganoso, que tipo, não, a gente precisa de mod federation para não sei o quê, porque a gente está mexendo no código do outro, não sei o quê. Cara, é Exato. só trabalhar com o negócio direito, né? E cadê aqui o tópico aqui, rapaz? Queria falar sobre Modern Boundaries. Esse cara aqui, eu acho muito importante, inclusive nesse gancho que tu trouxe aí, né, cara? Tipo, que essa regra de lint, né, basicamente, que proíbe a gente relacionar libs e atravessar dependências sem uma coesão, né? Então isso é bem legal. Se quiser dar uma palhinha aí, se Exato, cara. aprofundar. Esse é Uhum. mais um dos diversos recursos que o NX traz ali, né? Então, eu acho que dá para pegar o gancho do que eu tava falando ali sobre libs, né? Então, pensa numa lib como uma parte da arquitetura do seu sistema, né? Então, pensa numa arquitetura onde geralmente você tem camadas e uma camada, né? Ela não pode acessar uma outra camada, né? Então, isso enfim, a gente tem regras ali de arquitetura, né? E com os module boundaries, a gente consegue colocar regras de lint para que, por exemplo, uma lib não possa importar de outra lib, né? Então, pensa o seguinte, né? Imagina que a gente tem uma lib de componentes shared, né? Então, pensa que você tem, sei lá, um design system que pode estar dentro ali de um repositório NX, por exemplo, né? E você tem componentes compartilháveis, né? Então, aqueles componentes, eles são ali bem independentes, né? E qual que é a ideia? A ideia é que aplicações utilizem esses componentes, né? E não o contrário, né? Então imagina que errado que seria, né? Então, por exemplo, você tem uma aplicação de um e-commerce e um componente que era para ser totalmente compartilhado está dependendo dessa aplicação de e-commerce, não faz o menor sentido, né? Então aí como que a gente pode resolver isso, né? A gente pode resolver com os module boundaries, né, que é basicamente um plugin ali do ESLint, né, com o NX, que você pode dizer, opa, essa minha lib shared aqui, ela, beleza, as outras libs podem importar ela, mas não o contrário. Se isso acontecer, eu vou dar um erro ali no lint. Então, se eu estou usando ali uma IDE, o VS Code, por exemplo, eu vou receber o erro na hora ali, né, para mim, opa, falando com um erro bem explícito, né? Essa lib shared aqui não pode importar, por exemplo, essa aplicação de e-commerce, porque isso está infringindo o meu module boundaries, né? Então, as minhas regras ali de dependências. Então, isso é fantástico, né, para você garantir ali uma arquitetura bem definida, né, com as camadas, os relacionamentos. Então, isso é muito massa, né? Então, a gente tenta sempre construir uma arquitetura bem bacana, mas é difícil a gente manter isso, né? Então, imagina um time grande, pessoas novas entrando, né? Você pode até ter uma documentação, né, falando, ah, beleza, né, é assim que funciona a arquitetura e tudo mais, mas a gente sabe, né, as pessoas não leem documentação e uma hora ou outra elas vão estar infringindo as regras de arquitetura. Você jogando isso no lint ali, cara, aí não tem erro.
se tentar commitar, né, subir uma pull request, vai barrar ali no CI e ele não vai subir. Então, você não precisa nem se preocupar, né, com isso, né? Você automatiza essas regras, né, de lint, essas regras de arquitetura dentro do seu projeto. Então, é muito massa mesmo. Então, é um dos pontos assim mais bacanas do NX. E fora que todas essas regras de lint já vão aparecer no próprio editor, enquanto a pessoa está fazendo alguma cagada, ela já vai ver que a regra vai estourar. E também, geralmente, é colocado via, sei lá, Husky, em Git hooks, né? Quando a pessoa vai fazer um commit, já, opa, isso daí não pode, cara. Claro, Não ela chega pode... nem no CI. Vai bater no Husky ali e já era, né? Sim, só se ela usar uma flag, tipo, -n, um negócio assim, mas, enfim, se isso for uma pessoa que quer o bem da aplicação, ela vai entender. Mas é muito legal isso, cara. E, inclusive, ultimamente eu venho estudando muito tópicos que tem muito a ver com module bounders, quer dizer, e muita relação com as camadas. Por exemplo, digamos assim, como tu mesmo falou, uma aplicação, né, um e-commerce, e tem um time, 3, 4 times trabalhando em várias partes da aplicação, né, e para isso teria 4 libs diferentes para cada time, digamos assim. É bem comum, né, em aplicações que têm uma complexidade alta, a gente dividir em uma segregação de feature, domain, ou data, ou UI para Dub Components, e por aí vai, né? Não é regra, mas geralmente o pessoal usa esse padrão, né? Sim. Para gerenciar estado, local e o global também. Tu acha uma boa isso? O que tu acha, assim, dessa abordagem? Cara, eu acho uma ótima. Inclusive, eu uso isso nos projetos que eu trabalho e funciona super bem. Super bem. Não somente funciona, mas também é uma própria recomendação do NX. Se eu não me engano, tem uma página ali, uma documentação do NX, que é como uma sugestão, tá? Não é uma obrigação, não necessariamente você precisa seguir, né, essas camadas ali, mas é uma sugestão que funciona muito bem, né? Já foi provada ali com o tempo que funciona bem para projetos front-end, que é o que você falou, né? Então você tem uma camada ali de data access, onde você pode ter tudo relacionado ali a chamadas externas, né? Como por exemplo chamadas de API, ou então gerenciamento de estado. E aí você tem uma outra camada ali que é a de feature, que pode ser suas páginas ou componentes, né, que possuem mais regras ali, e uma camada mais de UI, né, camada dumb, né, que você comentou, né. E aí o Christian comentou, né, git push no verify. Quem nunca, né? Quem nunca? Tá nem aí, né, cara? Que isso exploda a pipeline. Sexta-feira, 6 horas da tarde, cara, não quer nem saber. No verify na veia. Pô, mas muito legal, cara, muito legal. Eu, volta e meia, eu já li alguns conteúdos do próprio Angular Architects, né, o Manfred Steyer lá, o cara é um Jedi, aquele cara, né? Cara, Tem umas ideias meio estranhas de micro front-end, mas é massa, cara, um conteúdo muito rico. Li também sobre algumas coisas de um cara da Suíça, esqueci o nome dele, ele fala muito sobre essas camadas e realmente, eu não sei antes, mas o NX lançou recentemente até um blog post bem completo que fala sobre essa segregação de camadas, para a gente realmente não fazer um Frankenstein, né? Tipo, criar uma lib só com, sei lá, um index TS ali exportando tudo, sim, tipo, realmente para a galera conseguir entender e dividir bem, assim, o que cada coisa faz, cara. Muito massa. Deixa eu ver aqui, perguntinhas. Bah, que tanta pergunta, cara, que legal. Vamos primeiro aqui do Fábio. Fábio tá metralhando pergunta aí. Pode me dar um exemplo de como funciona GitHub Actions com NX? Oh, coisa boa, hein? Nossa, isso aí é o combo perfeito. Boa. GitHub Actions, né, para quem não conhece, é a ferramenta ali do GitHub para a gente trabalhar com CI/CD, né? Então, tem tudo a ver com o NX, né? Então, se você acessa lá a página, beleza. Do oficial, você vê lá Smart Monorepos e Fast CI, né? Inclusive, eu acho que agora, nas últimas versões do NX, quando você cria um projeto novo ali, né, com o NX, né, o CLI do NX, por exemplo, você seleciona lá que você quer um projeto Angular, ele já vai perguntar para você se você quer um template ali para a sua pipeline.
Então, acho que tem lá GitHub Actions e outras ali, mas já tem agora até um templatezinho pronto, Sim. né, para você criar lá um workflow do GitHub Actions, né, que já funciona muito bem com o NX. Então, é muito massa isso, né? Então, as vantagens que eu comentei, né, às vezes, será que vale a pena usar o NX desde o início, né? Essas são os prós, né? Porque ele já traz muita coisa pronta ali para você, né, que você não precisa se preocupar, né? Então, esse é um ponto bem bacana. Por quê, né? Porque pensa ali, né? Você tem o GitHub Actions, né, que é a sua pipeline ali de CI/CD, e você pode ter vários projetos ali, né? Então, imagina, vamos pegar o exemplo que eu trouxe ali de uma página lá com 3 times separados, né? Login, página de produto e carrinho. Então pensa que cada uma delas ali tem as suas libs separadas. Então, vamos pensar o seguinte: o time lá de carrinho fez uma alteração no componente lá do carrinho, e qual que é a ideia, né? Seu time de carrinho só mexeu, obviamente, né, na lib de carrinho, né? Por mais que o repositório contenha todo o código da aplicação, aí, o ideal é que aquele time só altere, né, aquela lib. Então, beleza. O time vai lá, né, faz a alteração, faz o commit e sobe, por exemplo, um pull request lá para o GitHub ou, enfim, para qualquer outra ferramenta. No caso aqui a gente está falando de GitHub porque é GitHub Actions, né? Então, beleza. Aí a gente vai o quê? Disparar o nosso CI. Então, geralmente, né, quais steps a gente coloca lá? Né? Então, geralmente a gente coloca o build, teste, lint também, né, entre outros steps ali, que é para rodar a pipeline ali, né, para, enfim, procedimento padrão. Mas aí, qual que é a grande vantagem, né, que é um dos carros-chefes do NX, né, que é o Fast CI, é a questão de você trabalhar com essas libs. Então, como eu havia comentado, né, esse time ele subiu somente um código para lib de carrinho. Só que a gente tem outras 2 libs também. Só que aí o NX é inteligente o suficiente para fazer o seguinte: opa, beleza, se você alterou somente o código daquela lib de carrinho, não tem o porquê eu rodar os outros steps nas outras libs, porque ela não foi alterada, né? Então, basicamente, quando você subir o código, ele vai rodar lint, ele vai rodar teste, ele vai rodar qualquer outros steps somente no que foi afetado, né? Que é a página de carrinho. Então, isso traz assim uma velocidade incrível, né, para o seu CI. É claro que esse é um exemplo muito simples com 3 libs, né? Então, talvez a diferença não seja tão grande. Agora, imagina em um monorepo, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui no monorepo que tem 40 aplicações. 40 aplicações e mais de 300 libs. Imagina rodar tudo isso para cada pull request, né? Ficaria inviável. Então, Sim. com essa ferramenta do NX, né, que a gente, enfim, falei tudo isso, mas essa ferramenta que eu estou comentando aqui, né, esse conceito se chama Affected. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, sobre esse conceito, vão lá na documentação do NX e digitem lá Affected, que é exatamente isso que eu comentei, que é você gerar jobs ali, né, esses comandos, pode ser tanto local quanto na pipeline, somente no que foi afetado. Então, isso assim parece mágica. Parece mágica de tão incrível que é. Você alterar só um pedaço de um código e você ter ali os jobs rodando somente para aquela lib que você alterou. Então isso assim traz reduções de custo, né, para a empresa assim gigantesco, né? Então acho que na própria documentação eles comentam, né, que você pode assim reduzir em mais de 200%, né, o custo de pipeline somente com esse Affected, né? E o NX vai além, né? Ele tem até uma solução cloud, né, que é o NX Cloud, onde ele consegue até guardar, por exemplo, em cache, né, as operações de teste, enfim. Mas aí é um assunto ainda mais avançado, mas aí, claro, né, o NX quer ganhar um pouquinho quer Claro. lucrar um pouco também, né? É É uma uma solução. empresa, né? Afinal dos contos. Exatamente. É. É muito bacana, né? Mas aí vai de cada caso. Porém, só de você ter esse affected, né? Cara, é assim uma vantagem gigantesca. Então, acho que esse é um exemplo bem bacana ali de NX com GitHub Actions, né? Cara, muito legal, tá? Muito massa ver tu explicando também, porque realmente tu trouxe na prática, não, um exemplo muito legal, é bem isso mesmo. Boa. Muitas perguntas, cara, para não deixar a galera no vácuo, ó. Enex substitui gerenciadores de componentes como Stencil.js, Storybook ou Bitch?
Não, o NX ele não substitui, mas ele é uma ótima ferramenta para integrar essas libs aí, por exemplo. Então, se eu não me engano, o próprio NX ele tem lá um generator que você pode, por exemplo, gerar um projeto do Storybook. Né? Então, se você tem lá uma lib de componentes, você quer gerar ali uma documentação no Storybook, com um comando ali, você já gera lá tudo bonitinho dentro do seu repositório. Né? Então, acho que ele não substitui, mas complementa muito bem. Inclusive, né, é um caso de uso muito comum quando você precisa criar um design system para a empresa. Né? Geralmente, assim, muitas empresas têm lá o seu design system e o NX é uma ferramenta ótima, uma ótima escolha, né, para você construir um design system. Porque geralmente o que você vai trabalhar no design system? Né? Você vai ter a tecnologia ali, né, seja o Stencil que você comentou, ou o próprio Angular, React, ou Lit, né? Tem várias libs ali baseadas em Web Components e tudo mais. Mas você pode ter também o seu storybook ali, né? Então, dentro do mesmo repositório. Então, tudo isso gerenciado pelo NX. Storybook, enfim, e outras libs que você precisar. Então, é um caso de uso muito comum. Tem até um projeto open source que utiliza o NX, que é do Felipe Fialho. É muito massa que eles utilizam o NX lá. E tem toda essa. Eu já peguei vários exemplos lá desse repositório, depois eu posso até procurar aqui, que é bem massa. Então eles utilizam todo esse ferramental ali, então dentro de um único repositório. Isso é bem legal porque tu consegue, de certa forma, misturar muitas tecnologias e não vira uma bagunça, né? É claro que elas Exato. também têm que, de certa forma, conversar em relação a versionamento de algumas coisas, né? Mas tu consegue e é totalmente organizado. Eu já trabalhei em um monorepo que era focado muito em Angular, mas tinha algumas coisas de Web Components com Lit. Então, tipo, uma coisa nada a ver com a outra. Sim, E funcionava perfeitamente. E é um negócio bem legal do NX, que assim como, de certa forma, o Angular, a gente consegue criar generators, né? E builders também. Então, se por algum acaso precisar de alguma coisa em específico que não tenha, por exemplo, na versão atual do NX, que é normal, né? Não dá para também cobrir todas as novidades que estão acontecendo. Dá para criar um generator que vai lá e faz um scaffold de alguma coisa, de uma lib, né? Alguma lib tipo Quick. Aquela lá sim. do carinha que É criou o quick. Angular. Isso. Quick, acho que é essa palavra, né? Coisas Uhum. muito novas, assim, tipo, sei lá, Svelte. O Svelte eu acho que já tem, né? Mas, por exemplo, só um exemplo. Então é muito legal. Eu já criei um builder pro Lit. Então funcionou Que muito massa. bem, assim. Eu acho que pelo menos eu usava o Emacs. Nessa época usava. Provavelmente agora já deve ter algum builder especializado nisso, mas na época não tinha, então eu tive que criar do zero. Foi uma experiência muito tranquila, cara. Muito tranquila. Com Schematics. É um negócio bem próximo do Schematics do Angular, assim, Sim, que eu muito parecido. eu fiz bastante coisa com Schematics e é muito próximo. Recebe a entrada ali, manipula a árvore de arquivos e deu. Precisar rodar algum comando, tu consegue fazer qualquer coisa, assim, é muito tranquilo. Então é muito legal, Sim, é sim. muito extensivo. Inclusive o Emacs, ele realmente ele pegou, assim, encarou da mesma forma como o Angular CLI foi construído, assim, né? Eu tive sempre essa impressão disso, assim. Especialmente depois que eu comecei a mexer mais baixo nível com schematics. Aí eu via que sim que, cara, é quase a mesma coisa, se não a mesma coisa, assim. O Porque, NX começou com isso, né? Essa foi o grande início, né? Por isso que sim, é tão semelhante. é muito legal mesmo, tipo, e eles trouxeram, tipo, para uma flexibilidade gigantesca, assim, né? Claro que para quem trabalha com Angular é uma mão na roda, né? Tipo, nossa, tipo, é muito fácil. Sei lá, o pessoal que vem do React, geralmente o pessoal do React, coisas assim, prefere tipo Turbo, coisas assim, né? Exato. Mas tem muita gente que usa NX também. O NX já tem um suporte a React já faz um bom tempo. E eu já vi alguns repositórios que usam NX também. Muito Sim, legal, sim, mano. está crescendo bastante, até com React. Inclusive, o NX ele tenta angularizar as aplicações React. Então, por exemplo, se você quiser gerar um componente React, você tem lá um generator para isso. Né? Você pode gerar um componente React. Né? Então, pessoal que é do Angular e veio para o React e sente falta, né, do Angular CLI, né, para gerar componente, fazer várias coisas ali, né? O NX pode fazer isso para você. Evangelizando, né? Pouquinho em É, pouquinho. exato.
Muito massa, cara. Ó, mais uma aí. Trabalho em um banco e a maior parte dos nossos fronts são micro front-ends. É possível ter micro front-ends com Nnex? Se sim, faz sentido? E aí, mestre? Boa. É possível, né? Principalmente com o Module Federation, né? Então você tem até uma playlist, né? Aqui você fez várias lives ali trabalhando exatamente ali, né? Com micro frontends e Module Federation, né? Então eu não lembro qual versão do NX que iniciou isso, mas já tem esse suporte oficial ali para Module Federation no NX, né? Então sim, você pode da mesma forma ali com NX, sem NX, né? Eu não sei outras estratégias, se eu não me engano, acho que é somente Module Federation mesmo, né? Então, Module Federation vem sendo evangelizado em muitas empresas. Eu tenho críticas quanto a isso, críticas fortes. Eu sou muito mais utilizar o bom e velho SPA, talvez utilizando ali o monorepo, mas sim, funciona super bem, né? Então, várias empresas utilizam. Sim. Inclusive, eu acho que uma das abordagens inclusive do Mod Federation, como tu citou, ou Native Federation, né, que está surgindo agora com o Yes Build, essa questão de que o Mod Federation ele tem uma discrepância, né, uma dificuldade, né, uma palavra melhor, de alinhamento de versões, né? Afinal, tu tá carregando um bloco de JavaScript dentro de outro bloco de JavaScript. Daí, como é que tu vai fazer para garantir que esse bloco que está sendo carregado seja totalmente compatível com o que já existe, né? Ou seja, a aplicação host. O Nnex, ele vem como uma solução. Esse dia eu estava até estudando, porque tu pensa nisso, ele parece uma solução meio estranha, meio redundante, porque se tu já tem um monorepo, para que tu vai querer micro front-end, né? E realmente é um negócio redundante. Eu vejo que alguns autores, assim, pessoal, geralmente mais da Europa lá, que são mais metidos com isso, eles realmente admitem que isso é redundante. É um negócio que não, se tu puxa mesmo, assim, não faz muito sentido, né? Geralmente a gente pensa em micro front-end com multi-repo, uma abordagem mais multi-repo, para diferenciar, separar tudo de tudo. Mas a ideia basicamente é justamente essa, para te não ter mais a dor de ter que gerenciar versões manualmente, né? Tu tem um monorepo, né? Que vai ser carregado em runtime, né? Ao invés de ser em build time, como é a forma clássica, como tu usa no dia a dia, mas que tu tem a garantia que tu vai estar, por exemplo, usando Angular 18. Todo mundo tem Angular 18. Vai ter uma migração, migra só ali, vai quebrar uma porrada de coisa como sempre, mas tu sabe que naquela codebase, na hora que tu rodar tudo, tu sabe que dá para homologar até em localhost, né? No caso, sabe que tá tudo certinho. Não é aquele caos de tu subir a host em Angular 18 e quebrar 5 micro front-end que foram mal migrados ou nem foram migrados. Estão rodando. O famoso dependency hell, né? Sim, um caos. Um caos total, cara. É bem legal essa ideia, assim, mas eu realmente acho bem redundante, assim, um negócio que não se justifica. E a complexidade também de manter o micro front-end é bem alta, né? Porque tu não tem muito controle do que está acontecendo, até porque tudo se resolve no navegador, né? O Fábio até esses dias não, já faz tempo que ele falou, o Fábio Miranda, mas ele falou que, nunca esqueço, ele falou que, tipo, pro navegador, não existe micro front-end. Não existe, não existe. Basicamente, ele tá fazendo uma requisição ali, tu tá enfiando JavaScript no meio do código, assim. Então, para ele nem sabe o que está acontecendo, então é muito perigoso a questão de tu realmente perder o controle sobre a aplicação em si, sabe? É muito legal fazer POCs e aplicações de demonstração, mas eu penso em cenários complexos mesmo, onde tu tem um micro front-end que tem um business case complexo, né? Tipo banco, coisa assim, e cara, como é que tu vai garantir que isso vai realmente estar funcionando, sabe? É lindo tu ver assim, um carregamento dinâmico, tu conseguir ter um versionamento separado, tipo, faça um deploy no micro front-end ali e o resto não precisa saber. Beleza, quando funciona, é lindo, mas quando não funciona, como é que vai descobrir, como é que vai
fazer daí, claro, tem a abordagem de rollback, coisas do gênero, assim, mas não sei, cara, eu fico muito assim, sabe? Só dor de cabeça, cara. É que nem você falou. Uma coisa é você fazer um to-do list, outra coisa é você ver um exemplinho na internet, outra coisa é você trabalhar com uma aplicação grande. E aí você vai começar a encontrar vários problemas que você não encontra solução na comunidade. Porque qual que é a minha maior crítica, né, para micro front-end? É que não existe uma solução assim que é padrão. Existem milhares de soluções para você trabalhar com micro front-end, né? Então, se você trabalhar no micro front-end de uma empresa e trabalhar em outra, vai ser totalmente diferente e a gente não tem um consenso para isso, né? Então, essa é a minha maior crítica, né? As pessoas querem a todo custo, né, trazer essa ideia de microserviço, né, que veio do back-end pro front-end, mas isso não está estabilizado, né? Então a gente não tem, né, algo ali que você fala, nossa, isso aqui é show, vai funcionar. Não, provavelmente você vai encontrar problemas ali no meio do caminho e vai ser muito difícil de você resolver. Então eu sempre comento, né? Cara, vai no básico, vai no básico. Será que você precisa de micro front-end de fato, né? Até com o NX, eu acho que até com o NX também não faz muito sentido você ter um micro front-end. Cara, vai no básico ali, uma aplicação modular, bem feita, com lazy loading ali, cara, resolve 99% dos problemas, cara. Eu acho que talvez o maior problema, entre aspas, que as pessoas veem é essa questão do grande volume de commits e também um pouco de ignorância em relação a conseguir botar limites, né? Como a gente vem conversando de model boundaries, conseguir botar limites bem estruturados e configurar isso, né? Então, é legal, tu consegue ler isso, mas no dia a dia, né, na vida real, tem que ter um arquiteto, tem que ter alguém com expertise, né, para Sim, configurar tudo isso e coordenar a galera, porque com o tempo o conhecimento vai se perdendo, né? E exatamente. aí eu acredito que com o hype do micro front-end, como já é muito forte em microserviços no back-end, virou até uma religião, microserviços, tu tem né, monolito Verdade. back-end, tu tá fazendo errado, né? Tem até umas discussões aí que eu vejo de uma galera back-end, que eles falam que, tipo, qual é o problema, monolito? Sabe? Tipo, estão querendo Cara, voltar às bases, sabe? Tipo, sério, tu precisa de microserviço para tudo? o Tipo, monolito é tão bom, galera. Vamos parar é, com um pouquinho com isso. tipo assim, é aquele over-engineering, sabe? Do hype, e um hype vai se escalando em cima de outro hype. Então é muito doido isso, cara. Qual é a próxima aí? Você já conseguiu ver algo sobre o Lerna ou Yarn Workspaces e comparar com NX? Oh, boa pergunta. Ainda não tive essa oportunidade. O Lerna, eu lembro de eu já ter criado ali um repo, mas não cheguei a testar muito a fundo, não. Né? O Lerna é bastante utilizado. O Yarn Workspaces eu nunca trabalhei, mas são ferramentas que são amplamente utilizadas também, né? E, Sim, inclusive, acho que um ponto legal, né, dessa pergunta é um site chamado monorepo.tools, se eu não me engano, que é um site que é, inclusive, desenvolvido pelo NX, onde ele faz uma comparação de várias ferramentas para monorepo. Né? Então, você consegue verificar, né, tipo, o que cada uma tem, o que cada uma não tem. Então, você consegue fazer essa comparação bem legal. Né? É claro que uma vez desenvolvido pela equipe do NX, provavelmente vai puxar um pouco de sardinha para eles, né? Eles vão trazer vários pontos ali que eles vão ter que outros não têm, né? Mas é bem legal para a gente conhecer isso. Mas na prática, de fato, eu não manjo muito, não. Minha experiência é mais com o NX mesmo. eu sei que o Lerna está sendo mantido pelo NX, inclusive, né? Ah, é? Não Então, estava sabendo, não. Que legal. é, se acessar o monorepo deles, o monorepo, o repositório no GitHub do Lerna, vai dar uma olhadinha lá, vai ter um aviso lá, um warning. Olha que Então, massa. eu já nem sei como é que tá o estado do Lerna, na verdade. Eu já peguei alguns códigos antigos de repositórios que usavam NX com Lerna, mas, sinceramente, eu não vi muita necessidade do Lerna hoje junto com o NX. Eu sei que o Lerna, antigamente, ele era muito bom para esse gerenciamento. Era meio complexo a configuração, sinceramente. Sim.
Eu nunca A entendi. grande vantagem do NX é essa, né? É a facilidade, cara. É plug and play, né? Porque ferramentas de monorepo, elas são muito complexas, né? Vamos pegar como exemplo Google, Microsoft, entre outras empresas, né? Todas elas, se vocês pesquisarem, elas utilizam monorepo, né? Então o próprio Google tem um monorepo com acho que mais de 3 mil aplicações Angular, se eu não me Sim, engano, né? Então, assim, né, para vocês verem como monorepo não é papo de louco que eu tô falando aqui, né? Grandes empresas utilizam o monorepo, mas eles não utilizam o NX, eles utilizam ferramentas muito mais complexas, com pessoas especializadas, né, para trabalhar com essas ferramentas de monorepo. Já o NX, ele já traz vários pontos ali out of the box, né? Então você vai instalar e vai ser um plug and play. Então, todas as principais features, cara, você não precisa fazer absolutamente nada, né? O NX vai fazer tudo isso para você. Então, a facilidade, né, para você iniciar um projeto ali, você iniciar um monorepo com o NX é muito fácil, né? Você não precisa ser especialista. É claro que você precisa ter, pelo menos ali, né, um conhecimento, né, dessa ferramenta, mas diferente dessas outras ferramentas que são mais complexas, né, você consegue muito bem ali subir um monorepo, né, e começar a crescer ele. O NX tem essa vantagem da facilidade de uso. muito massa isso. E não, realmente, só complementando, é muito fácil até para, por exemplo, tu tem uma aplicação Angular, tu instala aquela extensão NX Console, né? E ele já vai dizer assim, opa, tu quer migrar para o NX? Ele já manda boa lá. Opa, o que você É, acha, hein? basicamente um comandinho ali, ó, pimba, tá tudo migrado, cara. Tu só sente a diferença nos comandos que tu vai rodar, assim, mas é Pois mínimo. é. Muito legal isso. Ó, NX seria somente para iniciar um projeto ou consegue utilizar em uma aplicação grande já existente? Boa Então, pergunta. basicamente isso daí que eu até falei, né? Então, se a gente tem uma aplicação com Angular CLI, né, já existente ali, geralmente a gente tem, assim, eu já vi aí, tem algumas recomendações que tu consegue, se tu é assim, tipo, não quero mudar de ferramenta, não quero entrar com NX, sei lá, até para não aprender mais coisas, o time é júnior e tudo mais, e quer manter só o Angular CLI, até, digamos assim, até umas 10 aplicações ou libs, assim, juntando, somando mesmo, tu consegue manter de uma forma harmoniosa, sem muito problema, sabe? Fazendo um código tranquilo. Mas começa a inchar, assim, para mais de 10 assim, claro, somando tudo, né? Estou dizendo 10 aplicações, 10 libs. Começa a realmente ficar difícil, até pela questão da pipeline, né? Porque o Angular CLI não tem essa inteligência de isolar as coisas, tu vai ter que fazer tudo na mão se tu quiser alguma coisa direta, né? Então, eu acho que, enfim, o Enex ele consegue para essa pergunta, no caso, tanto iniciar quanto migrar, porque é bem transparente, até porque ele consegue se adaptar muito bem à estrutura do Angular, né? Porque ele é um espelho do Exato. Angular CLI. Exato. Inclusive, você tem comandos específicos para migrar uma aplicação Angular para o NX, né? Então, com o comando que você roda ali, você já migra. É claro que você vai precisar fazer, provavelmente você vai precisar fazer alguns ajustes ali, né? Mas o NX te ajuda a fazer essa migração também. Então, isso é bem legal. Isso é muito massa, cara. Ó, Samuel Urzon, essa ideia é braba, hein? Nos Bravo. UI, a gente está usando Enex e a lib fica isolada do projeto web, que é a documentação. Muito Boa. legal. Esse Muito Zard massa. aqui é só fazendo um jabá aqui, a gente está desenvolvendo essa lib, se tu quiser inclusive contribuir, mano, fica à vontade. Pô, massa A demais. ideia Samuel entrou em contato comigo, vou dar uma olhadinha lá, compartilhar, né? LibBR a gente tem que disseminar mesmo. é o orgulho, né, mano? O orgulho da Orgulho. nação, né, mano? Já que a seleção brasileira não dá orgulho pra ele, a gente Alguma vai fazer coisa o tem que dar código da orgulho, né? orgulho. Não, mas é muito massa. A ideia é realmente a gente trazer uma solução que o ChatCN já faz com React, né? E é extremamente famoso lá. A gente trazer essa solução para o Angular. Então é um negócio bem ambicioso também e vai ficar bem legal, assim. A gente vai ter uma CLI também, já está planejando. Da mesma forma que o ChatCN faz, a gente vai tentar Massa. fazer. Ainda mais é super
fácil se parar para pensar, porque já tem Angular Schematics, né? O que o Então, React tem? O React só tem Node, cara. A gente só tem isso. Angular Schematics. A gente consegue Tem tudo que a gente... superpoder. É, isso aí. É Então muito aí massa. fica mais um use case aí, para quem não conhece o NX, né? Dá uma olhadinha no repositório aí do Zard UI, que já temos aí um bom exemplo. Exatamente. É o Samuel, se quiser mandar aí o repositório, que eu não tô com ele na mão aqui. Bota no chat aí. Ó, próximo aí. Meu Deus, tanta pergunta, cara. O pessoal tá animado. Já chegou a usar alguma estratégia do NX para evitar builds lentos? Eu acho que o NX Affected ali foi um ponto, né, que tu até comentou. Exatamente. Eu acho que aí vai muito mais no, por exemplo, se você está utilizando o Webpack, enfim, qual que é a ferramenta que você está utilizando, que o NX também tem total suporte para isso, né? Inclusive tem plugins, né, onde você, por exemplo, pode configurar, né, fazer configurações extra ali tranquilamente também, né? Sim, exatamente, mano. E dá pra fazer muita coisa com isso, né? O NX, ele realmente é muito inteligente, até pelo gerenciamento de cache que ele tem. Eu acho muito legal. Cache é demais, cara. Sim. E dificilmente dá problemas, assim, né? Já, por exemplo, o Vite, eu não sei tu, mas sempre que eu tô meio desenvolvendo uma aplicação, assim, tô trabalhando ali com o servidor rodando e tal, cara, dá problema com cache toda hora, dá aquele código 504, eu não sei se é só comigo, mas, cara, tem que apagar o cache, daí tem, eu não sei que... Chato pra caramba, né? Nossa, é muito chato isso, cara. Meu Deus, eu no trabalho ali, pro pessoal que às vezes fica batendo cabeça, eu queria até uma doc, assim, sabe? Tipo, lê essa doc aqui que tu vai entender por que dá isso, não sei o quê. Porque... E o Linux não tem isso, sabe? É muito legal o gerenciamento. Muito legal. É bem legal isso, né? Inclusive, e de fato eu nunca tive problema nenhum com esse cache. E eu estava trabalhando aqui com o pessoal, né? O pessoal mais júnior, e eles começaram a estranhar, né? Porque eles subiram lá um código, uma pull request. Depois, uma outra pessoa foi lá e alterou, né, um outro código não relacionado, e aí rodou de novo a pipeline, né? E aí, quando a gente foi ver a pipeline, né, o build, o teste lá de algumas libs, rodou em menos de um segundo. Tipo, foi imediato, né, por causa do cache. E aí eles perguntaram: meu, tem alguma coisa errada aqui. Como assim rodou em um segundo isso? Eu acho que não tá rodando direito, né? E aí eu fui comentar com eles: não, esse é um dos poderes do NX. Ele pegou, né, esse processamento do cache. Por quê? Porque você não alterou nada, não tem por que rodar novamente, né? Então, isso é muito massa. Então, surpreende até as pessoas que não conhecem. Muito massa, mano. E vamos para outro tópico aqui que eu, inclusive, estou bem curioso para conversar contigo sobre isso. Gerenciamento de pacotes com Nx, cara. Eu acho que isso daí é uma das coisas que eu mais fiquei ativo até hoje. Pacotes, quando eu digo, é pacotes NPM mesmo, tá? Não tem nada de misterioso nisso. Então, até outro tópico que eu quero falar é o NX Release, que saiu nessas últimas versões. E muito legal, cara. E qual é, assim, a tua ideia, assim, a tua opinião em relação a, por exemplo, eu quero criar sei lá, um projeto aí que vai ter vários, dentro de um escopo de NPM, assim, digamos, minha empresa barra e vários pacotes. Então, acho que o NX é uma boa opção para gerenciar tudo, no caso, conforme as estratégias de versionamento, se vai ser cada um com a sua versão, ou todos os pacotes com a mesma versão, na mesma estratégia que o Angular. O que tu acha de usar NX para tudo isso? Cara, na minha visão funciona super bem, né? Não somente para você ter, né, aplicações e libs não publicáveis, como gerenciamento de pacotes também, né? Então, posso pegar como exemplo aqui onde eu trabalho, né? Então, existe um repositório NX que a gente chama aqui basicamente de TypeScript Packages. Então, tudo que é relacionado a pacote TypeScript está dentro desse mesmo repositório. Então, a gente consegue publicar independentemente, né, esses pacotes. Então, esse é um ponto muito importante, né, de ser um monorepo. Não é porque é um monorepo que é um monolito, né? São coisas totalmente diferentes. Então, no mesmo repositório, você pode ter diferentes pacotes que têm builds independentes, você pode fazer o deploy independente, né, se for aplicação, e publicar, né, esses pacotes também. E isso funciona super bem, cara.
E aí, qual que é a grande vantagem de você ter somente um repositório, né? Uma das principais vantagens é o compartilhamento de código. Né? Então imagina, aqui onde eu trabalho, a gente tem uma cacetada de libs, né? Libs ali que vários outros projetos utilizam. E a gente tem vários padrões. Então a gente tem padrão de TypeScript, padrão de lint, então várias regrinhas ali, né? Enfim, imagina você ter que duplicar isso para cada uma desses pacotes. Então você vai ter que meio que gerenciar tudo isso. Uma vez você ter somente um repositório com vários pacotes, cara, tá pronto. Todas essas regras, né, todos esses patterns que você tem, inclusive outras dependências também, né, tudo isso você vai reutilizar dentro de cada um desses pacotes. Então, é uma excelente forma, né, para a gente até manter o padrão dessas bibliotecas, né, e publicar, né. Então, eu, de fato, nunca trabalhei ali com essa parte de gerenciamento de pacotes, né, eu trabalho mais ali com aplicações mesmo, mas, Uhum. assim, funciona super bem, né? Você já trabalhou, e, enfim, o próprio exemplo aqui, né, do ZardUI também, né, que tem a publicação de pacotes, e eu acho que é uma excelente ideia, cara. Acho que funciona muito bem. Sim, eu acho bem legal, inclusive a organização, porque, bem, essa, no caso, a questão de path mapping é mais uma funcionalidade do TypeScript em si, mas pelo código, né, os pacotes estarem no mesmo repositório, na mesma code base, a gente consegue ter aquela impressão de que tu não precisa instalar o negócio para usar, né? É meio estranho, meio contraditório, mas tipo, tu consegue importar um pacote, mas tu sabe que no mundo real aquele cara vai virar uma dependência instalável na aplicação que tá usando. Mas ali tu vai usar o código real, né, que está dentro do repositório, né? A gente faz isso através do path mapping. E eu acho fantástico isso, assim. No Fica muito repositório massa, né? que eu trabalho hoje tem algumas bibliotecas, digamos assim, core, né, que tem algumas regras mais baixo nível e tem algumas que são mais abstraídas, assim, e tem esse reuso. E é muito bom, assim, ver como as coisas começam a se complementar e conectar, e até para a gente ter um mapeamento mental de como a solução final vai ficar. Fica muito mais fácil, né, a gente entrar numa code base quando a gente, por exemplo, não precisa ficar abrindo dois repositórios e vendo assim, ah, mas se eu criar dessa forma, como é que o outro vai usar? Às vezes geralmente a gente vai em tipo um projeto grande, assim, a gente vai fragmentar muito, né, a regra de negócio das libs. E é muito importante a gente ter justamente isso, e a Nex ajuda muito nisso, né? Com Cara, certeza. próximo tópico aí é Next Release. Já chegou a usar essa belezinha? Cara, não usei. Preciso identificar isso. Já usou? Comenta um pouco com a gente, que agora eu fiquei curioso também. Já, mano, já. Eu já tô usando já faz um tempinho legal. E eu admito que saiu, acho que já faz umas 2, 3 versões do Angular. Nessa última versão aí, que saiu com o NX 20, eu acho que saiu, NX 20, não sei. Eles melhoraram bastante, porque tinha. O NX Release, ele é basicamente, né? Tem que dar um contexto, né? Tô aqui falando já do que ele faz, mas, tipo, tem que dar um contexto pra galera entender, mas basicamente ele, digamos assim, vamos pegar uma lib aí de gerenciamento de versionamento, né? Tipo Standard Version, que hoje está depreciado, inclusive, não sei se tu já chegou a usar. O que ele Não. faz basicamente é mapear o package JSON de cada lib, ele vai avaliar cada commit, ele vai usar conventional commits, né? Então ele vai Ah, o avaliar. Semantic Release? Isso, basicamente, esse é um deles. Basicamente. Uhum. É. Esse é uma biblioteca, inclusive, Semantic Release, né? Tem Sim, Standard Version também. Mas eu acho que o Semantic Release ele tá mais estável, digamos assim, tá? Ainda sim, o foi a que eu pessoal usa usei. mais. Então é mais nessa ideia. O NX Release, só que o grande potencial dele é que ele é mantido pelo NX. Então tu não tem que instalar nada, tá Nossa, que ligado? massa, cara. Isso é bem legal. Então tu não tem aquele trabalho de tu pegar, ler a doc, vou ter que instalar o negócio, sabe? Não, isso é tipo, basicamente tu tem um nx.json, fica ali na tua raiz do projeto, tu vai mapear, aí tem ali a propriedade release, tu vai mapear as libs que tu quer que o NX release entenda, que tem que versionar,
tu consegue também configurar o tipo de bump, quer dizer, o tipo de relacionamento que essas libs vão ter. Então, tu consegue criar um pattern dizendo, ó, tudo que tiver dentro da pasta packages barra asterísticos no caso seria tudo, né? Dentro da pasta packages, tu vai versionar. E também tu consegue fazer aquele padrão de NX tags. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, tem pacotes que são vanilla, JavaScript puro, e tem outros que são realmente Angular, né? Então dá para criar, tipo, fazer uma segregação por tags, ao invés de só o path, o padrão em si. Então tu consegue dizer tudo que tem a tag Angular, digamos assim, ou tag vanilla, aí o NX Release vai conseguir entender como um versionamento diferente. Aí vai do commit também, né? O commit, ele estuda o commit, não é puramente pela escrita, como tu faz a mensagem. A mensagem, basicamente, ele só entende se é fit para uma minor version, né? Fix para patch, né? Só por isso, mas ele estuda o código certinho ali. Se tu mudou uma lib, ele vai fazer o bump só naquela lib, sabe? Que da hora. Que tu escreve. Nossa, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. E fazer, acho que a melhor parte também é na pipeline, assim. Fazer isso de forma automatizada é mágico, assim, né? Claro, tem que configurar o workflow ali do GitHub Actions, né? Mas tu consegue fazer muita coisa legal, assim. Tu roda o NX Release ali, e ele consegue fazer todo o versionamento, fazer o publish para ti, e tu nem vê nada. Inclusive, eu configurei isso no ZardUI ali, ficou, nossa, bem tranquilo. E foi um negócio muito rápido. Claro, eu já tinha experiência ali de como configurar e tudo mais, né? Mas super rápido, assim. Se tu for pegar no teu monorepo hoje, provavelmente tu vai fazer isso em 1 horinha, 2 no máximo, assim, porque é bem tranquilo. Cara, que massa, hein? Inclusive, para utilizar release, né, em monorepo, eu utilizava uma lib terceira, né, de um cara aleatório ali que subiu. Acho que o nome da lib era NX Semantic Release. Então, assim, era um código que, inclusive, nem estava. Ele estava bem desatualizado, não estava a par ali com as últimas versões do NX, né? Então, era um ponto até de atenção aqui. E, cara, eu não tava nem sabendo, pra ser bem sincero, eu não tava sabendo desse NX Release, e isso vai salvar muito minha vida aqui, cara. Que massa. Que massa, não, tranquilo, mano, eu vou botar Tem até uma solução oficial, né, do próprio NX, aí é outro nível, pô. Vou botar até no chat aqui, se tu quiser ver depois, ó. Com certeza. Tá pra galera ver aqui, ó. Em privado também. É bem legal, e tá bem maduro, né? Eu admito que eu acho que 2 versões atrás estava meio estranho, tinha uns comportamentos meio estranhos, mas agora deu uma melhorada absurda, assim, né? Enfim, toda a ferramenta, é uma ferramenta complexa, né? Análise de histórico de Git, todas essas coisas assim, não é um negócio super simples de fazer, né? Sim, claro. Eu pelo menos nunca fiz na mão para saber o quão complexo é. Mas tá muito estável e é muito legal mesmo. Eu tô realmente fascinado assim com essa parte do NX. Nossa, as pessoas que estão aqui na live, né, vão sair daqui, certeza que vão começar a utilizar o NX, né, de tanto que a gente tá falando aqui, pô. Imagina, mano. Deixa eu ver aqui. A perguntinha do Champs. NX tem alguma funcionalidade para criar mocks? Algo como um back-end para utilizar quando o front-end estiver na frente do time de back-end? Eu acho que o NX, não. Eu acho que isso vai muito mais de alguma biblioteca que você for instalar, independente se é dentro do NX ou não. Acho que não vai fazer muita diferença. Mas eu acho que não é muita responsabilidade do NX, né? E sim da ferramenta que você for utilizar ali para criar esses tipos de mocks, né? Exatamente. Geralmente eu uso o JSON Server, por exemplo. Um exemplo. Isso é bem comum. Cria um servidorzinho ali, sobe o processo. Tem até uns scripts do próprio NPM, né? Tu consegue subir scripts tipo NPM Start, aí tu põe ali de forma concorrente, em paralela, aí sobe o servidor da aplicação e do JSON Server. Mas também, eu acho muito legal outra coisa do NX é que tu consegue criar aqueles targets, né? Daí tu consegue configurar o target para ele rodar um comando. Geralmente a gente Isso é põe muito massa. direto
para ser um builder, né? É comum que a gente vai usar um builder do Angular, por exemplo. A gente consegue rodar um comando com o target. Então fica mais organizado ainda, porque daí tu põe tipo JSON server. Aí ele vai rodar aquele comando tipo JSON server, pá, ele tem que rodar um JSON. Cara, muito legal isso. Tenta isso, Chaps. Isso dos targets aí fica muito massa mesmo. Então, você pode criar ali os seus e, cara, até para você rodar, jogar na pipeline, fica elegante, né? Então, você roda lá o comando, você vê, opa, eu sei que isso aqui tá fazendo isso, né? Então, é muito massa. Fica bem organizado, porque tu também consegue dar um nome, né? Então, Uhum. fica bem melhor. Ó, o Tauan falou aí, ó. Como convencer o time a migrar uma aplicação de grande porte, sistema de corretores de seguros, só imagina. Como é que é? Arenex. Essa semana eu comecei a migrar para a versão 17 para 19 do Angular. O próximo passo é Nex. E aí? Alguns 50 centavos aí? 50 cents? Boa. Boa. Acho que a minha sugestão é você criar uma POC mesmo, né? E trazer para o seu time todos esses benefícios que o NX pode trazer para o seu projeto, né? Então, foca nas dores, principalmente, né? Então, imagina que, sei lá, o maior problema da sua aplicação é que a pipeline demora muito para rodar, né? Então, esse pode ser uma dor, né? Aí você pode trazer, né, uma POC comentando essa questão que a gente comentou aqui do Affected. Então se a gente migrar para o NX, a gente pode melhorar, enfim, tantos por cento, em tantos minutos ali, a execução da nossa pipeline. Então, é trazer esses números, né? Assim, quando você quer convencer as pessoas, né, enfim, de uma migração, ou enfim, de uma utilização de uma tecnologia, sempre traga números. Isso é muito importante. Exatamente. Então, inclusive para pessoas não técnicas, né? Se você vai falar que se você usar essa ferramenta vai reduzir tanto de custo, você já com certeza você vai alcançar o seu objetivo, né? Então procure esses números, né? Então, é pipeline, é tempo de desenvolvimento, enfim, é autonomia para os times, enfim, então pega essas dicas, né, que a gente comentou aqui do Enex, né? Tenta aplicar, faz uma POC, né? Um projetinho ali e apresenta esses benefícios, né, para ver se de fato faz sentido, né? Às vezes pode até não fazer sentido, não sei, mas pelo que você comentou, que é um sistema de grande porte, né? Então acho que a chance de trazer benefícios acho que é grande, né? E aí, é bem interessante sempre achar a dor, né, que o projeto tem. Às vezes a gente fica como programador muito fascinado pela ferramenta em si, mas esquece Exato. da gestão, né, da dor do projeto. Eu já eu já tive essa experiência de eu mesmo achar que eu queria usar muito o negócio, que eu achei que ia ser muito legal, mas aí no final eu fui ver realmente a dor do projeto, eu tentei implementar para solucionar a dor e não solucionou. Aí eu vi, pô, isso daí é uma euforia minha que estava querendo usar o negócio de a sensação de programador que, eu quero cair nesse hype, sabe? Exato. Ixi, isso é muito comum. Todo mundo acho que já caiu no hype de uma lib que não precisava, né? Exatamente. É bem... Gerenciamento de estado tem muito disso também, né? Quero usar a lib mais hype ali de gerenciamento de estado, mas por quê? Por quê? Será que precisa, né? Então é a Faz a mesma mesma coisa do coisa. Nex. Faz a mesma coisa que as outras, mas é só, sei lá, menos código. Exato. Tem coisa que realmente não compensa uma migração, se parar pra pensar. E também para quando for conversar com gestores e tal, tem que justamente pessoas não técnicas, como tu falou, tem que pegar bem na dor, cara, bem na dor mesmo. Exato. Geralmente a dor de gestor é o que é financeiro, né? A grana que eles têm que trazer da parte de cima da empresa, né? Uma empresa de seguros, acredito que deve ter uma hierarquia gigante. Então, mexe aí, pega alguma coisa relacionada à dor deles, sei lá, a custo de pipeline, tempo de pipeline, alguma coisa assim, e por aí vai. Isso é bem importante para tentar migrar para o Enex, né? E é Isso isso aí. aí. Qual é a outra aqui? Como identificar a necessidade de migrar uma aplicação única para uma separação com libs e diferentes aplicações e aplicar o uso de anexo? Cara, essa pergunta é boa, hein? Excelente pergunta. Cara, eu acho que vai muito do que a gente comentou agora, né? De você ter uma aplicação grande
E acho que um caso de uso bem legal é quando você começa a ter vários times trabalhando, por exemplo, numa mesma aplicação, né, onde as coisas começam a sair fora do controle. Né? Então, pipeline começa a ser um problema, conflito de código começa a ser um problema, padronização, né? Cada time adota padrões totalmente diferentes. Né? Então, acho que esses são alguns dos sinais onde o NX pode ser uma boa ideia para migração. Mas é claro, né, o NX não vai resolver todos os seus problemas, né? Isso daí é fato. Você tem que, de fato, entender qual que é a dor. O NX pode ser um auxílio ali, né? Mas, enfim, ele não vai resolver tudo. Você tem que entender qual que é a principal dor ali para você migrar. Então, pode ser gerenciamento ali de times, então você tem vários times trabalhando numa mesma aplicação, você tem padrões, enfim. Vários desses pontos ali, o NX pode ser um grande auxílio para o seu projeto. Né? Isso é bem legal. Geralmente a gente tem que observar bastante essas dores, né? Como tu falou. E realmente, NX não é uma bala de prata, né? O pessoal acha que só porque vai botar um ESLint ali para mostrar quando tu tá atravessando dependência entre libs ou coisas do gênero vai resolver, não vai. Se a pessoa não tiver o mínimo conhecimento do que está fazendo, vai continuar tendo problema, né? Então, eu acho que, inclusive, a principal foco é realmente entender e tentar sempre evoluir o máximo possível as pessoas do time para eles terem todo mundo ter uma consciência real do que eles estão construindo, né? Não isolar o conhecimento, às vezes, em um tech lead, uma pessoa que, sei lá, o seniorzão que sabe de tudo e os juniors plenos só ficam ali construindo coisas, né, tijolinho por tijolinho e não tem consciência do modo geral. Então é sempre legal diversificar o conhecimento para que todo mundo saiba, assim, tipo, a gente está tentando fazer um trabalho legal, só que a gente está tendo dificuldade porque às vezes tem esses conflitos, né? Então vamos usar o Nex, porque o Nex vai ajudar. Então, é muito fácil vender uma ferramenta, né? Mas é difícil vender o conhecimento, parece. O conhecimento ele tem que realmente ser entregue para todo mundo, assim, do júnior até o sênior. Claro que a absorção do conhecimento vai ser diferente, né? Isso não tem nem como discutir, mas a questão de realmente fazer tudo isso acontecer é compartilhar tudo isso. Bem Com massa. certeza. Falou tudo agora. Mais uma. Micro Frontend é muito maneiro para vender gestão, que só se atualiza por newsletter. Rapaz, que tijolada, hein? Você ganha um tapinha nas costas e o time todo por anos. Claro, quando não é um caso necessário. Quando não é um caso necessário. Lá vem nessa. Cara, Tristes verdades. sim, eu acho que pode ser meio contraditório, mas micro front-end, o único que eu vi sentido, assim, que ele ainda é meio redundante, mas é com web components. Foi o único que eu vi, assim, que, tipo, cara, tu consegue ter um isolamento, tu consegue garantir que o micro front-end, na parte que vai ser carregada, realmente está sempre funcionando, de certa forma, eu tô dizendo em relação a build e tudo mais, mas a contraparte disso é que ele fica extremamente pesado, né? Geralmente, com Angular, tu vai carregar um Angular inteiro lá, que é, sei lá, 200, 300 KB de zipado, eu acho. Então, tipo assim, cara, totalmente desnecessário, sendo que a lógica do código vai ter 50 KB, 40, né? Pois é, exatamente. Mas é um caso útil mesmo. Outro caso também é quando você está migrando uma aplicação legada. Às vezes você quer, por exemplo, você está trabalhando com uma aplicação, sei lá, algo muito legado e você tem um Angular ali também, né? Você pode usar um micro front-end para as duas aplicações se comunicarem ali, né? Mas a ideia é que isso não fique para sempre, né? Então são conceitos ali que ele pode ser útil. Agora sim, na maioria das vezes, cara, não, quero criar micro front-end só pelo hype, só porque eu vi em tal lugar, eu vi um vídeo de tal influencer falar que é bom, é o novo padrão do mercado. Não, não faça isso, por favor. Mas o que o Fábio falou é muita verdade, cara. Assim, tá
tá total, assim, na comunidade. Você vê muitas pessoas falando, cara, vou colocar micro front-end porque eu vi que é bom, que eu vi que é isso, que eu vi que é aquilo. E aí é para você, de fato, ganhar o tapinha nas costas lá do seu chefe, né? Imagina, né, cara, trazendo inovação, né, coisas novas, né, o futuro. Exatamente. E aí Mas quem no se ferra é o final, seu time. exatamente, cara. O gerente acha que, meu Deus, né, meu time realmente é o estopim da tecnologia. Mas, cara, é bem isso. Eu já quase não, né, até, mas eu lembro que quando estava surgindo mais o termo, acho que uns 4 anos atrás estava ficando forte, né, micro front-end. Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa bem pequena e basicamente era uma dashboard, sabe? E era uma startup, no caso. Era uma dashboard que a gente tinha, eu acho que uma aplicação de login, autenticação, daí tinha uma outra lá, mas 3 aplicações. E veio um belo dia o Tech Lead falando assim, a gente precisa de micro front-end. Aí eu fiquei pensando assim, pra que micro front-end, cara? Daí, sério, na época eu era até ignorante em relação a micro front-end, tipo, eu não sabia o que era micro front-end. Eu fui atrás de estudar e fiquei estudando os cases. Eu fiquei pensando, cara, esse cara tá falando groselha, cara. Assim, qual é o sentido? E até hoje eu vejo gente falando isso. Não, a gente precisa de micro front-end é o futuro. E é o mesmo hype do microserviços no back-end, sabe? Fragmentar extremamente qualquer partezinha lógica da aplicação, sabe? E isso daí tá gerando um monte de problema que em um monolito, por exemplo, não teria, né? Com certeza. Não que monolito, no caso do back-end, seja a solução para tudo, né? Até por isso existe microserviço. Existe por algum motivo, né? Mas o micro front-end também existe por algum motivo. Só que o ponto é entender o motivo. Não é só tecnologia por Exatamente. tecnologia, né? A A gente maior, acabou de falar, a gente acabou de falar sobre usar a tecnologia por usar e não entender a dor que a tecnologia soluciona. E micro front-end é sobre isso, né? Eu entendo que o micro front-end, de verdade, ele pode ser muito útil para sistemas gigantescos que precisam de uma evolução flexível. E vai naquilo que tu comentou sobre migrações. Às vezes é realmente complexo tu migrar a versão do Angular ou qualquer outra tecnologia de uma vez só, digamos assim. Pode isolar numa branch, falar para 3, 4 pessoas ali, ó, migra o sistema aí que a gente vai trabalhando aqui no dia a dia. Vai acontecer uma hora? Vai acontecer uma hora. Mas vai ser doloroso para todo mundo, né? Eu acredito que o micro front-end ajuda muito nisso. E também esse isolamento de repositórios e tudo mais, assim. Que realmente cada pessoa consegue trabalhar no seu código e depois integra em runtime. Mas isso, de novo, é para, acho que aplicações muito grandes, cara. Tipo, grandes assim Exato. num sentido que eu não consigo nem dimensionar na minha cabeça, assim. Eu já vi sistemas bancários assim muito grandes mesmo, tipo coisas de carregar 200, 300 aplicações em um portal, sabe? E Minha é um nossa. negócio que não dá nem para dimensionar na cabeça direito, assim. E é real, né? A tendência é sempre a gente gerenciar, até para os clientes, gerentes, sei lá, funcionários, conseguir usar as coisas de uma forma fácil. Então, centraliza tudo para não ficar aquela penca de link, né? De uma dashboard para cada coisa. Daí acaba tendo um portal gigantesco. Mas é isso aí, vamos finalizando a live aqui. Ó, qual é a última pergunta aqui? Eu trabalho bastante com Angular e Nest. Vocês já configuraram o NX para esse stack? Funciona bem? Pô, E aí? coisa linda. Funciona muito bem, inclusive. Inclusive, eu acho que o Enex até tirou uma documentação, mas tinha antes, né, como você fazer uma conexão ali dentro de um único repositório, uma aplicação Angular, uma aplicação Nest, né, e você conseguir ter libs onde você consegue utilizar o código tanto no front-end quanto no back-end. E isso é muito massa, cara. Inclusive, eu tenho até um artigo no meu blog falando sobre isso, né? Você criar uma aplicação Angular e Nest dentro de um repositório Nx. E, cara, funciona super bem, né? Onde eu trabalho aqui, a gente tem um monorepo que tem aplicações Angular,
e tem BFFs, né? Então BFF também é bastante utilizado e a gente utiliza BFFs com Nest.js. E cara, e aí a gente cria bibliotecas, né, libs dentro do monorepo que são somente TypeScript, que vai ser o quê? Vão ser interfaces, contratos, né? E esses contratos a gente compartilha tanto no front-end quanto no back-end. Então, se mudar o contrato do back-end lá no BFF, precisei adicionar um campo novo, alterei o nome lá, eu altero somente nessa biblioteca e já vai refletir tanto ali para o meu BFF com o Nest.js, quanto lá no meu front. Então, isso é muito massa, evita um problema que é muito comum, que é essa questão de quebra de contrato. Né? Você alterar no back-end, vai quebrar no front. Não, a gente tem uma única fonte que a gente consegue compartilhar. Então, eu acho que é um case muito bacana para você trabalhar com NX, que é ter o Angular e o Nest.js, né? Porque, querendo ou não, ainda são super semelhantes, né? O Nest.js, ele foi inspirado no Angular, né? Então, é muito legal você ter um monorepo somente com isso, porque parece que você está trabalhando na mesma aplicação. Parece, às vezes você até esquece quando é Angular, quando é Nest, porque são tão parecidos, né? Então, assim, você fica em casa. É um ambiente muito bacana de trabalhar. É muito legal, que eu vejo muito valor nisso, em questão dos DTOs, né? Como tu falou, que é a entrada do back-end e a resposta do front-end. Então, tu tendo um DTO ali que tu consegue padronizar, né? Claro, a resposta e a entrada, mas o que tu envia no front, tu vai receber no back-end ali. Então, a payload e o DTO da entrada fica muito padronizado. E tu consegue tirar esse problema, né? Que é tipo, mudei o back-end, vai quebrar o front, né? Então, tu consegue já, de forma estática, já ver o erro de tipagem e ver, opa, mudei ali, então tem que fazer os trâmites para tudo funcionar certinho, tanto no front e back. É um valor muito legal. Isso, agrega bastante, cara. E olha que legal, ainda você pode colocar regras de lint, por exemplo, para o Angular e para o Nest, porque os dois são TypeScript, né? Então, imagina que massa, você ter uma única configuração, né, enfim, de padrões e tudo mais, não somente para o seu front, mas para o back-end também. Então, isso gera um valor enorme. Nossa, é absurdo se parar pra pensar, né? Sim. Rapaz, que massa. Eu já fiz alguns BFS, mas era com Angular SSR. Daí basicamente pega. Mas não fica tão legal, não, até porque o Angular SSR ele usa Express, né? Então tem que fazer bastante gambiarra, bastante coisa para usar Nest. Eu não tive paciência para usar. Mas dá para fazer também. Mas dessa forma assim é bem melhor, como tu exemplificou com o NX. Não, vale muito a pena. Muito massa. Mas e aí, vindo aqui para os finalmente, algum livro, artigo, vídeo, qualquer coisa que tu recomenda aí para a galera seguir os teus passos, chegar à senioridade que tu tem, alguma coisa? Boa. Bom, vamos lá. Livros. Existe até um e-book do próprio NX, que foi, acho que foi atualizado recentemente, que é para você construir aplicações Enterprise ali com o Angular e NX. Então, se você dá uma pesquisada, eles atualizaram. Então, acho que muito do que a gente comentou nessa live aqui, né, esse e-book vai trazer. Então, é muito massa, vale muito a pena. Comecei a ler ele, né? Dei uma folheada ali. Folheada não, né? Porque é e-book, né? Mas dei uma lida ali por cima e parece muito completo. Então acho que vale a pena e tá atualizado, tá? Então esse que é um ponto bom. Artigo, eu vou puxar a sardinha pro meu blog, obviamente, né? Fazer o jabazinho. Então tem o meu blog lá, andreorosario.medium.com. Tem alguns artigos sobre NX. Então, esse ponto aí que a galera comentou aí, né, do Nest.js e Angular, eu tenho um artigo, como você pode criar um repositório para fazer isso. Enfim, tem alguns outros artigos mais focados para NX e Angular. Module Boundaries, que a gente comentou, tem um artigo também. Então, fica aí o meu jabá, né? E vídeos, tem os vídeos da Code aqui também, que eu sei que tem alguns vídeos aí de NX que são excelentes também. Valeu, mano. Tô botando aqui no chat teus links, tá? Blog. Andrew. É isso aí. Show. Boa. Valeu demais. Obrigado pela menção, mano. Fico bem feliz. Já faz um tempinho que eu não falo de NX aqui, apesar de eu sempre usar em qualquer exemplo de código. Mas, inclusive, eu quero fazer até uma masterclass, um negócio assim, mostrando como usa NX mesmo, sabe? Eu, geralmente,
usar coisa, mostrar picado assim não tem uma imersão tão legal. Tipo, mostrar assim, é assim que faz o build. É assim que faz essa. Não traz, não gera tanto valor, né? Tem que ter algo mais profundo. Ainda mais se tratando de NX, né? Que é um assunto mais, querendo ou não, é um pouco mais complexo, né? Sim. Usar ele é simples, mas eu vejo mais idealização do NX em si, para o que ele serve, para o que ele resolve. Eu acho que é a parte mais complexa, assim, de sacar mesmo. Então é bem importante trazer isso. Massa demais. Se quiser aí fazer algum jabá para alguma coisa, fica à vontade. Tua mentoria, teu perfil no LinkedIn, canal YouTube. Boa. Né? Bom, acho que o blog ali, o Henrique já colocou aí nos comentários. Tenho também a mentoria, então nesse momento a gente não está com mentoria Angular Pro aberta, mas a gente tem a formação Angular Pro, onde eu e outros vários especialistas ali, inclusive o Álvaro também do Angular SP, a gente faz ali vários encontros vai ser durante o ano todo, mas e também eu tenho a mentoria gravada Angular Pro, depois eu posso até trazer ali o link da mentoria gravada, onde a gente cria um projetinho, inclusive com o NX, Angular e NX, né, trazendo vários desses padrões ali que a gente comentou, Module Boundaries, eu tenho aula sobre isso também, enfim, várias questões de arquitetura, alguns pontos mais avançados ali de Angular também, então, mentoria gravada aborda bastante esses pontos ali também. Então, ficam aí acho que esses links. Legal, botei da mentoria aqui, Tech Experts, eu acredito que é essa, né? Tá em Isso lista de mesmo. espera. Daí, se tu quiser botar da formação ali que tu acabou de mencionar, fica à vontade. Boa. Mas é isso, cara. Pá, só agradecer pela tua presença ilustre hoje. Eu que agradeço, mano. Oh, imagina, mano. Fico feliz pra caramba. Eu te admiro muito, cara. Teus conteúdos lá, eu sempre dou uma bisoiada no LinkedIn lá. Tá sempre postando quase todo dia. Inclusive, eu até admiro a tua frequência de postar. Eu acho que, sei lá, já faz anos desde que eu te sigo. Quase Mas todo olha, não dia é tu fácil posta. não, hein? Hoje eu é que te admiro para fazer tanto vídeo, cara, porque vídeo é algo que eu tentei fazer no começo, mas eu abandonei, porque eu não consigo, cara, não é para mim e dá um trabalho pra caramba, né? Que depois você precisa editar e, cara, seus vídeos assim são muito profissionais. Então, assim, hoje eu Pô, que hoje massa, eu até obrigado. sinto inveja de você por estar conseguindo trazer tanto conteúdo assim de tanta qualidade também, né? Então, é recíproco, cara. Eu Legal, te mano. admiro muito o seu trabalho. Pô, que massa, fico feliz. Obrigado mesmo. Eu admiro muito o teu, mano. Obrigado por vir hoje. Muito massa. Espero que a galera aí tenha curtido. Que não é sempre que dois Jedi se juntam para conversar sobre alguma coisa. Brincadeira. Não, foi muito massa o papo, cara. É muito massa. Acho Mas que a é isso galera aí, curtiu valeu. também, né? Acho que curtiu. Teve bastante pergunta aqui, né? Tem comentário até Bastante agora, interação. cara. Muito Muito massa. legal mesmo. Fico bem feliz com a interação de todo mundo aí. E é isso aí, cara. Já tô sem voz aqui, já tô cansado. Acho que o André também. 1 hora já é suficiente, deu 1 hora e meia aqui de conversa. Sim, o papo foi bom, se entendeu. Fechou. Até a próxima aí, valeu e até mais. Valeu.